vêm as dores da existência. Elias tenha consciência de que a sua responsabilidade com a vida, na verdade, faz parte do seu ideal de vida. Tudo que você vai passar durante a vida também é responsabilidade sua. Os processos da existência, as responsabilidades pelas escolhas, é da própria pessoa. Por isso que eu penso prevenção ao suicídio com autoprevenção. Porque muitas vezes a pessoa tenta o ato suicida para jogar a culpa no outro. Tem um livro chamado O Diário de um Suicida. Uma mãe tinha 2 filhos. Um dos seus filhos, ele dá cabo da própria vida, o outro não. Ela encontra as cartas do filho que desistiu de viver. Ela publica as cartas. E aí no final ela vai homenagear o filho. E quando ela vai homenagear, ela não homenageia o filho que suicidou. Ela homenageia o filho que está vivo. E ela é bem clara no relato, ela diz: eu não quero que vejam o ato do meu filho como um ato heróico. O suicídio não é uma resposta para a sociedade. Não é um comunicado que a vida não está boa. Na verdade, nós precisamos comunicar com a nossa vida que nós nos posicionamos diante da vida com responsabilidade. Elias, eu sei que você está com um sentimento de frustração, mas você tem uma responsabilidade, tem um processo, tem um deserto para você passar. Não vai ser de um dia para o outro. Tenha consciência da vida. Geralmente, queridos, a pessoa que passa por ideação suicida, ela está presa dentro da sua angústia, ela não quer morrer, ela quer matar a dor, matar o sofrimento, de alguma forma escapar da agonia e da aflição interna. É isso que Elias queria fazer. Eu quero fugir, porque, mas como que eu vou fugir de mim mesmo? Como que eu vou fugir de mim mesmo? Como que eu vou fugir da minha alma? Como que eu saio de mim? Não tem como. Então Deus conscientiza Elias, que ainda tinha processos para a vida dele. O texto segue, e eu queria ir para o verso 12. O verso 13, melhor dizendo, diz assim: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que ele veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Quando a gente vai acompanhar ou ouvir alguém que está num momento de ideia suicida, a confrontação tem que ser algo muito sutil. Porque a pessoa está tão abalada emocionalmente que ela não consegue ser confrontada com uma vírgula. E aí quando eu vejo Deus, por 2 momentos, colocando perguntas para Elias responder, eu quando vou ler o texto eu fico assim, poxa, parece que Deus está insensível com Elias. Mas não. Deus já cuidou. Deus já conscientizou. Agora Deus vai fazer Elias compreender. Compreender. Sabe qual o problema do ser humano? É não compreender a sua própria humanidade. Sabe qual a demanda mais emergencial da sua vida? É você começar a compreender que você é uma vida. Que você é um ser humano sujeito às mesmas fraquezas. Sujeito aos mesmos sentimentos que qualquer outro ser humano. Sujeito aos mesmos problemas que, de alguma forma, tentam desestabilizar qualquer família, qualquer pessoa. Eu queria te avisar que você não faz parte dos Vingadores. Você não é o Capitão América. Você não é o Homem de Ferro. Porque essa é a geração que a gente vive. A geração que busca ser herói. E que esquece que é ser humano. Que é ser humano. Elias, você não é o herói de Israel. Você é ser humano. Só que Elias não estava conseguindo ouvir. Achou, vai vir um terremoto. Vai vir um fogo. Vai vir alguma coisa aí. Vem o silêncio. Silêncio. Sabe por que Deus se silencia? Para Elias se ouvir.
Você não sabe ouvir o seu coração. Você não compreende você mesmo. Você mesmo não sabe dar nome às suas dores. Ninguém me compreende, mas você mesmo não se compreende. Ninguém me entende, mas você mesmo não consegue se entender, Elias. Então, Elias, vou ficar em silêncio, fica quietinho e se ouve. Deus fica em silêncio. Uma brisa. Depois eu falo. Primeiro aprende a se ouvir. Primeiro aprende a estacionar o seu coração e prestar atenção em você. Presta atenção em você. Vê se realmente o universo conspira contra você ou você está preso no fantástico mundo do Bob. Não sei se você já viu esse desenho. Fantástico mundo do Bob. A pessoa que atravessa a ideia de suicídio, ela está presa dentro do mundo dela. Dentro de um universo sombrio. Uma vez eu atendendo uma pessoa, a pessoa falou para mim, eu só não vou dar cabo da minha vida hoje, porque você viajou na maionese comigo hoje. Ninguém nunca entrou no meu mundo, mas você entrou. Ninguém nunca conseguiu descobrir e descortinar, porque todo mundo me julga. Você viajou na maionese. Você entrou num mundo que não te pertence. A pessoa está presa dentro do mundo dela. Assim Elias estava. Terceiro degrau. Primeiro a pessoa questiona o sentido da vida. Depois a pessoa começa a idealizar que morrer seria melhor. Depois a pessoa decide se matar. Vou me matar. A pessoa tenta comunicar. Só que as pessoas falam, ah não, quem quer se matar não comunica. A pessoa comunica. A pessoa dá sinais. A gente tem que observar a pessoa, não, isso é palhaçada. Quando eu falo em escola, queridos, sabe qual é a maior reclamação dos jovens e adolescentes? Meu pai e minha mãe não me ouvem. Não me ouve. Eu estou tentando comunicar que eu estou com depressão, mas meu pai e minha mãe falam que é frescura, que é palhaçada, que é falta de Deus. Que é falta de Deus. Tem uma jovem que ela compartilha comigo às vezes, o diário dela. Por quê? Porque a mãe e o pai não ouvem. Eu falei, marca com seu pai, eu quero visitar sua mãe e seu pai para conversar com eles. Não, não precisa vir ninguém aqui não. É frescura. Depressão é frescura. É falta de Deus. Não, é doença. Se você descobrir hoje que você está com câncer, o que você vai fazer? Vai procurar quem? Um médico. Se você tiver com depressão ou com alguma questão emocional, procura um profissional da saúde. Começo do ano eu entrei num processo depressivo, queridos. Eu nunca imaginei que ia passar por isso. Eu fiquei 5 dias em casa travado, sem conseguir me alimentar nem tomar banho. Eu não conseguia, eu não tinha forças para sair da cama. Eu tinha medo de falar para as pessoas, eu falava, o que vão achar de mim? Eu não tinha forças. É igual um carro em pane seca, você tenta ligar, mas não sai, eu não consigo sair da cama. Eu não consigo sair da cama, que coisa estranha. Eu não tinha forças. Depressão não é frescura, é coisa séria. C.S. Lewis, pensador cristão, ele vai escrever a respeito do sofrimento. E ele escreve de forma muito profunda a respeito do sofrimento. C.S. Lewis perde sua esposa, atravessa um luto. E após o luto ele vai escrever novamente a respeito do sofrimento. E ele vai escrever de uma forma diferente. No primeiro momento, quando ele compartilha a respeito do seu sofrimento, ele vai compartilhar de uma forma muito intelectual. É a pena que escreve. No segundo momento, após o luto, não é a pena que dita as palavras, é o coração que palpita a verdade. Ou seja, eu sei o que é sofrer. Sou tão humano quanto qualquer um. No livro Ética para Viver Bem, C.S. Lewis vai dizer, eu aprendi a ler a dor, de forma externa e de forma interna. Eu sei ler o sofrimento com a minha mente, mas aprendi a ler com o meu coração. Eu sei o que é sofrer. Elias precisava compreender isso, compreender a sua humanidade. É isso que está faltando, compreender a nossa própria humanidade. O texto vai seguir e eu vou para um verso um pouco mais à frente. Eu vou para o verso de número 18. Verso 18 diz assim: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, toda a boca que não o beijou.
Elias questionou o sentido da vida. E Deus cuidou dele. Elias idealizou que morrer seria melhor. Deus conscientizou que haveria um processo. Elias estava inquieto nas suas aflições e Deus o ajudou a compreender a si mesmo. Porque Deus se silencia para Elias ouvir o seu próprio coração. E agora Deus vai chamar Elias para o mundo real. Certa vez um pastor ele compartilhou comigo que ele estava num processo depressivo tão profundo que a orientação da psicóloga para ele foi duas coisas. Você precisa ouvir buzina de carro e cachorro latindo. Você precisa entender que existe um mundo fora do seu mundo. Que tem 7.000 que não se prostraram perante Baal. Você não está sozinho, Elias. Tem gente nessa terra que é gente igual a você. Tem gente nessa terra que tem propósito na vida, como você também tem propósito na vida. Tem gente que está lutando pela vida, que está pressionado também com a opressão, mas que decidiu viver e encarar a vida. E viver a vida da forma que deve ser vivida. Olhando para a vida e dizendo, vida, eu vim para isso. Eu vim para a vida para viver, não para morrer. Deus traz para Elias o conhecimento sobre a sociedade. Ajuda Elias a enxergar o mundo. Tem gente, Elias, que também está lutando como você lutou. Elias, o seu mundo, eu sei que é muito angustiante, mas tem 7.000. Tem gente chorando como você chorou. Tem gente passando por opressão como você está passando. Tem gente passando por desertos também. Victor Frankl vai falar que o pior campo de concentração, queridos, é o campo de concentração que está dentro de nós. Que nos faz não conseguir sair do holocausto interno. A gente acha que o nosso campo de concentração está nos travando. Victor Frankl vai dizer, tem gente que atravessou o campo de concentração e morreu. Eu atravessei o campo de concentração e sobrevivi. Eu perguntei, Senhor, por que eles morreram? E eu decidi falar, Senhor, para que eu sobrevivi? Que o campo de concentração, essa prisão interna dentro de você, nessa noite, que a verdade que liberta, que é Cristo, te liberte disso. Que você consiga enxergar que existe ainda 7.000 que não se dobraram perante a Baal. Ainda tem gente fiel a Deus. Ainda tem gente que decidiu viver a vontade de Deus. Que não cedeu à opressão. Que não desistiu da vida. Que chorou como você chorou, Elias. Que gemeu como você gemeu. Mas tem gente que decidiu lutar pela vida. Olha para a vida. Tem gente. Conheça outras pessoas que decidiram viver. Conheça pessoas que decidiram viver o propósito da vida. Porque conhecer gente que nos leva para a morte não é querer viver. Elias tem 7.000. Vai conhecer pessoas, Elias. Vai conhecer os meus servos. Sai dessa opressão social interna. Se liberta de você e vai conhecer gente. Vai se relacionar com o ser humano. Tem 7.000. Ah, mas eu sou antissocial, então aprende a se socializar. Tem 7.000 para você conhecer. Tem gente que está com o mesmo foco que você. Tem gente que caminha com o mesmo Deus que você crê. Tem gente que está passando as lutas, mas está vencendo, está lutando, está chorando, mas não desistiu da vida. Então sai do teu mundo, olha, tem gente também para te ajudar e para ser ajudada por você. Conheça outras pessoas. Conheça gente que decidiu viver para a glória de Deus. Tem 7.000, Elias, que decidiu viver para a glória do meu nome. Tem 7.000, Elias, que não desistiu da vida. Tem 7.000, Elias, que de repente estão tão doentes emocionalmente também. Então vai conhecer essas pessoas.
Vai conhecer quem decidiu viver para a glória do meu nome. E viva com esses. Para fechar, o verso 21 diz: voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, os deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Deus cuida, Deus conscientiza, Deus nos ajuda a compreender, porque Ele nos compreende, nem nós nos compreendemos. Deus nos chama a conhecer. E para fechar, já passou todo o processo, Elias? Você já foi cuidado? Você já está consciente da vida? Você já compreendeu a sua humanidade? Você já conheceu outras pessoas? E agora? Compartilha a vida. Faça discípulos. Compartilhe a vida. Se nós compartilharmos a vida do Evangelho, a vida de Cristo, tenha certeza, a sociedade vai ter uma resposta. Amparo pleno em Cristo. Aquele que cuidou de mim, também pode cuidar de você. Aquele que me conscientizou, me chamou a te conscientizar também. Aquele que me ajudou a me compreender, também está te chamando para você se compreender. Aquele que me deu conhecimento de que tem 7.000 para andar junto, também quer te conscientizar que tem gente para andar junto com você, você não está só. Compartilha a verdade. Cuida de alguém. Prevenção ao suicídio, autoprevenção. Eu cuido de mim. Eu cuido da minha vida, porque é minha responsabilidade. Prevenção seletiva, dentro da minha casa. Aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua casa, negou a fé e é pior que o infiel. Eu compartilho vida dentro da minha casa. E terceiro, aonde eu estou na sociedade, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde eu estou, eu compartilho vida. Elias fez discípulos. Eu fecho a mensagem com o tema dela. O tema da mensagem é agentes da vida. Deus está te chamando para ser um agente da vida. Um agente em prol da vida. Isso é prevenção ao suicídio. Eu queria dizer que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas da sociedade. Que de repente você não vai conseguir se aproximar de quem está na Coreia do Norte, no Amazonas, em outro local. Você pode orar por essas pessoas. Mas eu queria te dizer que hoje, pelo Espírito de Deus, você é Elias e você foi chamado para cuidar de Eliseu. Tem gente precisando amadurecer, Elias. Tem gente que precisa continuar o teu legado. Tem gente que precisa discipular outros. Uma geração louvará outra geração. Eu não quero que a minha geração seja conhecida como a geração dos suicidas. Então eu decidi fazer alguma coisa. Que você decida fazer alguma coisa. Para que quando lá na frente, os nossos netos, bisnetos, tataranetos, enquanto Jesus não voltar, eles possam olhar para a nossa geração. Olhar para 2019. E saber que nós decidimos fazer alguma coisa. Quando Samuel chegou, a geração de Samuel não conhecia a palavra de Deus. Só que Samuel decidiu fazer a diferença. E compartilhar a vida para a sua geração. Você foi chamado para ser um agente da vida. Porque Cristo nos deu vida. E vida em abundância. Sabe quais são os 2 degraus que fecham a ideação suicida? A pessoa começa a projetar como morrer. E o 5º degrau, ela agenda a data. Sabe o que nós precisamos fazer? Perceber a vida. Ler a vida e aprender a viver. Não é fácil o desafio, queridos. Tem um filósofo que diz que se existe um assunto sério para a filosofia, se chama suicídio.
Porque o ser humano pensar que morrer é melhor do que viver é algo muito difícil de entender. Deus está chamando você para fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. Eu não posso fazer muito, pelo menos faça por você em primeiro lugar. Preserva a sua vida. Preserva a vida dos seus, dentro da sua casa. E aonde você está, preserva a vida de alguém. Tem professores em escola desistindo da vida. Mas tem professores em escola enxergando a escola como campo missionário. Quando eu vou nas escolas falar, e eu fui numa escola essa semana passada, melhor dizendo, e uma orientadora pedagógica, compartilhando as suas lutas devido a batalhas espirituais. Ela falou que uma vez sentou uma pessoa lá na sala dela e falou: o Oxu mandou te falar isso, isso, isso. Ela falou: mas eu não tenho história com o Oxu nenhum não. Não tenho história nenhuma com ele não. Aí eu peguei e falei: ó, sabe o que é isso? Você está sendo relevante nessa escola. Então o diabo está tentando te oprimir. Não cede à opressão, porque é maior que está conosco do que aquele que está no mundo. Jesus disse: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu a morte. É vida a nossa mensagem, queridos. Somos agentes da vida. E somos palavra e vida. Esse é o nosso marketing. Vamos ficar de pé. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Tem um folhetim, queridos, do Amparo Pleno. Do Amparo Pleno tem o Facebook, está lá com o irmão Luiz. E o Instagram. A gente vê muitas coisas bem demoníacas pelo Instagram, irmãos. Mensagens subliminares bem estranhas. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio dar vida e vida plena. Vida em plenitude. Então vamos orar nesse momento? Vamos orar, fecha seus olhos. Senhor, obrigado por cuidar de nós, Pai. Obrigado por cuidar do nosso coração, Pai. Obrigado porque em meias aflições internas, Pai amado, nós temos a convicção de que o Senhor está conosco todos os dias, Pai. Obrigado porque mesmo quando não conseguimos cuidar das coisas básicas da vida, Pai, daquilo que é necessário, Pai, do feijão com arroz, do beber água, mas o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem agido em nosso viver, Pai. Então nós te somos gratos, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá consciência, nos dá a mente de Cristo, consciência cristã, Pai. Para que nós possamos ler e reler, Pai. Sermos transformados pela renovação da nossa mente, Pai. Para entendermos a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Ó Deus amado, que as pressões e opressões da sociedade, Pai, não nos levem a nos afastarmos de Ti, Pai. Mas que possamos passar tempos a sós contigo, Pai. Ouvindo no silêncio, Pai amado, e sentindo a Tua presença, Pai. Assim como Elias precisou de um tempo a sós, Pai. Um tempo de uma brisa suave, Pai. Para compreender a sua humanidade, a sua necessidade e dependência plena do Senhor, Pai. Que assim aconteça comigo, com meu irmão e com a minha irmã. Possamos ter tempos de intimidade contigo, Pai. Tempos de solicitude, de ficarmos sentados em silêncio, sentindo a Tua presença e apreciando a Tua graça, Pai, contemplando a Tua face e dizendo: Senhor, fica só mais um pouquinho aqui comigo, Pai. Não me deixa só. Me empresta o Teu ombro porque eu quero chorar. Me empresta os Teus braços porque eu quero acolhimento, Pai. Me empresta o Teu colo porque eu quero amparo, Pai. Porque o Senhor mesmo prometeu que ainda que meu pai ou minha mãe me desampare, o Senhor não me desampara, Pai. Oh meu Deus, dê-nos momentos tão íntimos contigo, Pai. Experiências que marquem a nossa história no profundo do nosso coração, Pai. Porque o Senhor sabe que a maior necessidade que nós temos, Pai, é de sentirmos a Tua presença, é de estarmos em Ti e o Senhor estar em nós, Pai. É isso que nos faz, Pai, entender, Pai, que o propósito da nossa vida é o Senhor, Pai. É para Ti que nós nascemos, é para Ti que nós vivemos, e mesmo que sofremos, Pai, é para a glória do Teu nome, Pai. É para Ti, Pai. Nos dê força, Pai, enxergarmos o próximo, Pai. Enxergarmos que tem gente para caminhar com a gente, Pai.
Que tem pessoas que também estão passando lutas, Pai. Que tem gente que também não se prostrou, Pai. Tem gente que não se prostrou, Pai. Tem gente que decidiu lutar pela vida, Pai. Tem gente que decidiu seguir, encarar as opressões do mal, Pai. Encarar, Pai amado, as pressões, Pai. Então tem gente que não se prostrou, Pai. Nos ajuda, Pai, a estarmos perto de gente que não se prostra, Pai. De gente firme, Pai, firme com o Senhor, de crente maduro em Jesus, Pai. De gente que realmente confiou em Ti, Pai. E nos ajuda também a sermos, Pai, o referencial nessa sociedade também, Pai. De sermos dignos, Pai amado, de sermos chamados, Pai, seguidores de Cristo, Pai. De sermos dignos, Pai, de sermos vistos, Pai, como referência e exemplo, Pai, para uma sociedade, Pai, que está se prostrando para o mal, Pai, e que está clamando, Pai, por pessoas que tenham vida, e vida no Senhor, Pai. Que as nossas vidas, que o nosso viver, Pai, que nós sejamos os 7.000 que não se prostraram, Pai, mas que decidiram lutar, Pai, contra as forças do mal, Pai. Que decidiram viver, e viver para a Tua glória, Pai. Nos ajuda a compartilharmos vida, Pai, para que a nossa geração saiba que só o Senhor é Deus, Pai. Para que a nossa nação não seja a nação dos suicidas, Pai, mas seja uma nação bem-aventurada, feliz, cujo Deus é o Senhor, Pai. Que o nosso país, Pai, que o nosso bairro, Pai, que a nossa família, Pai, onde estivermos, Pai, possam ser impactados por Cristo em nós, Pai. A esperança da glória, Pai. A vida verdadeira. A vida eterna contigo, Pai. Que a Tua palavra incomode as nossas vidas, Pai. Que nós não saímos daqui da forma que nós entramos, Pai. Que o Teu Santo Espírito mexa com o profundo da nossa alma, Pai. Que o Senhor nos levante para fazermos alguma coisa, Pai. E que se ao findar a nossa vida nós olharmos para trás e lembrarmos, pelo menos eu ajudei um, já valeu a pena. Eu ajudei um Eliseu, que prosseguiu com o legado, e que fez história, que continuou vivendo, e compartilhando, como um agente da vida, a vida em Deus e com Deus. Desperta-nos, Pai, para prevenção ao suicídio, Pai, e para dar uma resposta para essa sociedade, que em Cristo, Pai, a vida e vida plena no Senhor, em nome do Senhor, amém, Jesus.